Glória a Deus, queridos irmãos, Shalom, a paz de Jesus Cristo. Restaurar a nossa comunhão com Deus pela graça é algo muito maravilhoso, né, meus irmãos? Gênesis, capítulo 39, versículo 41. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade, sua bondade, né? E deu-lhe graça, concedeu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Você veja que quando você tem graça diante de Deus, Ele faz com que até os seus inimigos tenham paz com você. Quando você tem graça e favor diante de Deus pelo sangue de Jesus, cheio do Espírito Santo, Deus consegue te defender, te livrar. Você veja que Deus deu graça para José diante do seu pai. Depois Deus deu graça, não era algo que José tinha pelos seus méritos, mas era um presente, entendeu? Deus deu graça de José diante do seu patrão, no caso ali, Potifar. Depois Deus deu graça, já preso ali no cárcere, Deus deu graça diante do carcereiro mor. Assim como Deus deu graça a José diante de Faraó. Deus deu graça para José diante de Daniel diante de eunuco. Deus deu graça para Daniel diante de eunuco. Deus deu graça para Daniel diante de 3 reis ímpios e o promoveu. Deus deu graça para Paulo naquele naufrágio lá, onde queriam matar todos os presos, mas por causa que Paulo estava lá, Deus colocou compaixão naquele que estava cuidando lá, o responsável. E ele disse, não, vamos para uma ilha aí, não vamos, né? E Deus havia dito para Paulo que nem um fio de cabelo seria tocado, e confirmou, né, pessoal? Por causa de Paulo, o navio inteiro viveu. Você veja que coisa diferente. Por causa de Paulo, todos que estavam no navio foram abençoados. E por causa de Jonas, pessoas que não deviam quase afundaram o navio por causa de Ló, Abraão não estava sendo abençoado. Então, temos que aprender a nos aproximar de quem Deus quer que nós nos aproximamos. Nos afastar e nos calar diante de quem Deus quer que a gente se afaste e se cale. Não é ter inimizade e desprezar ninguém, mas você não pode ter intimidade com gente que ama Satanás. Você não pode ter intimidade com pessoas que amam as trevas e se recusam a se arrepender. Veja bem, pessoal, Jesus, ele foi falar com aquela mulher que tinha 5 maridos, prostituta. Jesus foi falar com Zaqueu, que era ladrão. Jesus foi falar com os fariseus que estavam cegos. Mas Jesus não foi falar com Herodes, para ele não tinha mais jeito. Assim como Deus não quis mais falar com Saul. Deus falou, não ore mais por ele. Desisti dele. Deus não quis falar com Saul, nem de uma maneira, nem por Samuel, nem por nada. E Jesus não quis falar com Herodes. Então, quando nós temos graça e favor diante de Deus, pelo sangue de Jesus, somos agradáveis a Deus, Efésios 6, Deus vai trabalhar para nos ajudar. Porque Cristo conquistou para nós o direito de sermos prósperos, saudáveis, cheios do Espírito Santo, gratuitamente. Portanto, quando o Senhor diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas, é exatamente isso, pessoal. Quando somos atacados por qualquer situação, isso está coberto. Nosso futuro está coberto pelo sangue de Jesus, está garantido. Nosso futuro está garantido. Provérbios 31 diz que dá risada do dia de amanhã. O que significa? Os ímpios, eles têm medo do dia de amanhã, sabe? Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que comer e que vestir. Não. Por que não temos que ter medo? Porque se Deus, ao olharmos para trás, o Deus que nos livrou do urso do leão, teve liberdade. Agora nós estamos nos humilhando. Ele vai ter mais liberdade. Então o Deus que operou, que foi conosco até agora, será conosco até a última respiração, né? Até a última batida do coração. Então não temos nada a temer. Não é verdade, Zilda? Se nós tivéssemos que escrever um filme cristão, nada a temer.
Quando a gente está com medo, né, como a Arlana estava explicando muito bem ali na live junto com o Bruno, a gente está equivocado. Porque temer algo que Jesus já resolveu e prometeu que seria conosco, jurou e prometeu, né, que nunca nos deixaria nem desampararia, Hebreus 3,5. Tem provado ser fiel até aqui. Nós continuamos nos humilhando, ele tem mais liberdade. Então você veja, ele tem operado, ele jurou e prometeu, será conosco até a última batida do coração. Deus é fiel, né? Não pode mentir. E aí vemos que não há razão para temer, porque temer significa que estamos acreditando que Deus será infiel e que ele não cumprirá suas promessas. Quando na verdade, lá na cruz, Jesus pagou e Deus é justo e fiel. Portanto, nós temos muito que adorar, celebrar, muito que meditar na palavra de Deus, praticar, né? Se compadecer das pessoas que ainda não têm o Espírito Santo. Porque, pessoal, nós estamos muito bem, obrigado. Se somos filhos, somos herdeiros. Se somos herdeiros, né? Somos, então, bem-aventurados. Nosso futuro está garantido, né? O sangue de Jesus cobre todas as áreas. Ele se tornou responsável, jurou e prometeu. Meus irmãos, a Bíblia diz por duas coisas nós podemos ter segurança e esperança. Duas coisas. Não precisava, mas Deus jurou, olha só. E ele prometeu e jurou. Ele não precisava prometer, mas não tendo por quem, né? Jurou por seu próprio nome. Então, Deus fez a promessa e ele jurou. Uma promessa com juramento. E ele cumpriu lá na cruz, né? Então temos aí o Espírito Santo que nos ajuda em nossa fraqueza e que a saúde espiritual, nós estamos bem conectados com ele, é um sintoma, é um termômetro, né? Para avaliar a quanto está a nossa comunhão com Deus. Essa lucidez tem a ver com comunhão de qualidade. Essa lucidez, não é? De conseguir vencer essa infecção do medo. E desde a queda nós somos aí atacados pelo medo. Isso aí foi efeito da queda, da escravidão, né? Jesus morreu para nos libertar do medo. O perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. Aí o que nós vemos é que quando eu sou atacado pelo medo, Salmo 56, 3. No dia que eu for atacado pelo medo, eu decido confiar no Senhor. Essa capacidade de se recompor é um sinal de salvação. Veja bem, somos salvos pela graça através da fé. E a fé é essa capacidade que o Espírito Santo nos dá. Deus não tem dado para nós espírito do medo, mas sim espírito de fé. Então veja, 2 Coríntios 4:13. Temos esse espírito de fé. Agora veja, a capacidade do Espírito Santo. Filipenses 4:6 ao 10, quando você estiver ansioso, você desabafa com Deus e ele devolverá a paz. Então, o sinal da paz é o sinal de que Deus está realmente nos ajudando a sujeitar a carne. Toda vez que a minha carne ela está sobrepondo, está no comando, eu corro perigo. Tem um salmo que diz assim: a minha vida está nas minhas mãos, estou em constante perigo. E então, eu acho que é o Salmo 119. Agora, se a minha vida está na mão do Senhor, vou de glória em glória, porque Ele é ótimo administrador. O fato é que se eu sou atacado pelo medo, pela ansiedade, pela mágoa, pela impureza, pela carne mesmo, né? E eu consigo, ao orar, receber o perdão e receber a força, né? Naquela situação, isso é um bom meio de aferir se estou salvo. A Bíblia diz: em todo tempo seja alva as suas vestes, não falte o azeite sobre a sua cabeça. Eclesiastes 9:8. Uma boa maneira de saber se eu estou salvo não é se eu não tenho fraquezas, não é se eu não sou atacado. Isso é só anjo, né, pessoal? Só anjo mesmo. Não quer dizer que eu não fico chateado, mas eu me arrependo e me recomponho rápido, cada vez mais rápido. Não é se eu sou atacado, eu sou tentado, mas eu confesso com o pecado e me recomponho rápido, cada vez mais rápido. Não é se eu fico ou não fico preocupado, fico. Sou atacado pela preocupação, pelo medo, pela dúvida, pela mágoa, pela preguiça. Entendeu, pessoal? Lá no céu Deus vai nos livrar das tentações. Aqui nós somos livres de ser dominados, vencidos pela tentação. Somos atacados, né? Por isso que o Senhor diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Então, um crente cheio do Espírito Santo não é um crente que
não é atacada por pensamentos, sentimentos e desejos ruins. Não, não é isso. Isso é uma utopia, isso aí é um absurdo. Então, um crente espiritual não é um crente que não é atacado pelo medo nunca, não é atacado pela tristeza, preocupação, ansiedade. Não existe isso. Hipocrisia, hipocrisia. São pessoas que estão andando com Deus e que passo a passo estão vencendo isto. Se limpam com o sangue, recebem um alívio. Se revestem do Espírito, saem daquela lama. Então, essa vitória pela graça, que diz Romanos 5,17, reinarão em vida, é uma ótima constatação de que se Jesus vier, você sobe. Uma boa maneira de saber se você está salvo, porque nós não somos salvos pelo desempenho nem pelas obras, mas as obras revelam, né? Se estamos na fé ou não, porque a fé sem obras é morta. Uma boa constatação e avaliação, termômetro da nossa fé, é se estamos vencendo as tentações, o pecado. Se estamos conseguindo perdoar os nossos inimigos, como o pastor Cláudio pregou domingo retrasado. Se estamos realmente conseguindo renunciar ao pecado, confessar o pecado, abandonar o pecado, Provérbios 28:13. Então, essas lutas que são altamente desconfortáveis, essas lutas que são realmente incômodas, porque estamos neste corpo de carne, elas acabam sendo uma maneira de nós estarmos avaliando. Somos atacados, conseguimos vencer. Somos atacados, conseguimos vencer. Então, esses ataques das trevas, quando a Bíblia diz que tudo cooperar para o bem na vida daqueles que amam o Senhor, que somos guiados em triunfo sempre, que muitas são as aflições do justo, mas Deus se livra de todas, é exatamente uma coisa que acaba se transformando em bênção. Porque José aí na prisão, ele pôde ver que Deus era com ele. José na casa de Potifar viu que Deus era com ele. José diante de Faraó viu que Deus era com ele. Quer dizer, em todas as situações adversas, deu oportunidade para José, viu. Deus deu graça para José diante Potifar, carcereiro. Deus deu graça diante de Faraó. Então, essa capacidade de Deus acalmar o coração dos nossos inimigos, como Jeová Tzidkenu, né, aquele que nos justifica. Quando Deus consegue nos dar graça em situações, diante de pessoas, graça diante da nossa carne. Sabe quando você consegue vencer a sua carne? Isso não é coisa pequena, não. Irmãos, milhões de cristãos não conseguem vencer a sua carne. Você sabia que isso é uma coisa rara? Você pensa que tem muitos cristãos que vencem a sua carne? A Bíblia diz que ao que vencer sentará no meu trono como eu venci. O que tem de cristão vencido, hipócrita pelo pecado, esconde pecado e é duas caras, né? Então, a vitória sobre o pecado, graça diante dos homens, revelação diante de Deus, intimidade com Deus. Então, esse tema aqui, ó, amigos de Deus, né? Coisa maravilhosa. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Como fazer isso? Pela graça. A graça nos foi dada justamente para que eu consiga vencer a carne, o inimigo, o pecado, as aflições, os demônios, ter graça diante dos homens, poder ajudar as pessoas. 2 Coríntios 9:8 diz que Deus nos dará sempre, de forma transbordante, para toda boa obra. Precisa de aconselhamento? Deus me dará sabedoria para aconselhar. As pessoas precisam de ajuda financeira? Deus me dará condição para ajudá-las. As pessoas precisam de cura divina? Deus me dará unção para ajudar elas a serem curadas. Quer dizer, você será pronto para toda boa obra. E aí, 2 Coríntios 8:9 diz que Jesus se fez pobre para que pela sua pobreza nós fôssemos prósperos. Então a fonte da prosperidade não é o dinheiro que eu dou. Muitas pessoas dizem, olha, que se você não der dinheiro, você é amaldiçoado. Mentira. Eu tenho crédito diante de Deus pro resto da minha vida. Jesus me redimiu diante do Pai e me fez herdeiro. Ele pagou todas as minhas dívidas. Então, não tem esse negócio de maldição, dar dinheiro por causa de maldição, dar dinheiro para quebrar a maldição. Isso é bobagem. Quando Jesus morreu, ele me fez bendito, eternamente. Eu tenho crédito até a última batida do coração, gratuitamente ele redimiu minhas finanças. Assim como ele redimiu a minha saúde, a minha alma, ele redimiu as minhas finanças. Então, o fundamento da prosperidade não é o dinheiro que eu dou. Sabe, muitas pessoas dizem que o fundamento da prosperidade é o dinheiro que você dá. Não é verdade. O fundamento, nós até estudamos quarta-feira passada que ninguém pode pôr outro fundamento, a não ser Cristo. O fundamento, acho que foi domingo, né, que eu falei. Então o fundamento é Cristo, pessoal. O que nós temos que ver é que
Por que Cristo se fez pobre e eu sou próspero? E porque eu sou próspero, eu oferto. Mas eu oferto com generosidade, não porque eu estou com culpa diante de Deus ou porque eu estou para não ser amaldiçoado. Não é uma questão de dar por necessidade ou com medo. Não. Deus ama o que dá com alegria. Em Cristo eu já sou aceito e próspero. Eu não dou para ser próspero, eu dou porque eu já sou próspero. Eu não dou para ser abençoado, eu dou porque eu já sou abençoado. E isso faz com que Deus multiplique, porque aí tem fé. Em Romanos 14, 23, que tudo que não é de fé é pecado. Então tem pessoas que querem quebrar a maldição com dinheiro e são amaldiçoadas, porque não sabem que Cristo na cruz está consumado, já quebrou a maldição. A maldição financeira também, não só as enfermidades. Toda a maldição foi quebrada na cruz, né? Gálatas 3, 3, 14, isso quebrou a maldição. Então a maldição financeira na vida do crente não existe, nós somos filhos e herdeiros. Se Deus não negou nem mesmo o seu próprio filho, Romanos 8, 37, como nos dará juntamente com ele todas essas coisas. Então é gratuito. A prosperidade é dom de Deus, você não compra ela com dinheiro. Quando quiseram comprar de Pedro o dom, Pedro falou, você que deu dinheiro para o inferno. Simão, isso é simonia, né? As coisas de Deus não se compram com dinheiro. O dinheiro, como gratidão, ele é multiplicado. Porque tem muita gente que dá dinheiro nas igrejas e está endividado. Muita gente que vive dando dinheiro nas igrejas e não prospera. Por quê? Porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Porque Deus não olha a oferta, Deus olha o coração. Se eu faço em Cristo com alegria, por amor, ele multiplica. Se eu faço por medo, para não ser amaldiçoado, para repreender o devorador, Deus não multiplica. É por isso que não há multiplicação na vida de muitas pessoas, porque elas estão ofertando segundo a antiga aliança. Elas não estão ofertando como filhos, mas sim como pecadores escravos, querendo quebrar a maldição com seu dinheiro, querendo alcançar a bênção com seu dinheiro. Elas não entendem que em Cristo já foram aceitas, como diz Efésios 1,6, são agradáveis em Cristo. Então tudo que eu faço depois da cruz é fé do Novo Testamento. Então Deus confirma a fé. Se você semeia na fé, Deus vai multiplicar. Agora, se você semeia na culpa, na condenação ou com motivação errada, Deus não vai multiplicar. Então esse é um segredo, pessoal, que os pastores ensinam errados. Muitas pessoas estão dando dinheiro para repreender o devorador, para ser abençoados, estão dando dinheiro para receber bênçãos, fazendo campanha de prosperidade, barganha, comércio gospel. Muitos estão dando dinheiro por, tentar aplacar sua consciência ou agradar a Deus. Nós agradamos a Deus pelo sangue de Jesus. Entende? Nada pode ser colocado como fundamento a não ser Cristo. 1 Coríntios 3,11. Então, é muito importante você compreender que isso fará a diferença. Se você der porque você sabe que é abençoado, por gratidão, Deus multiplicará. Se você dá para ser abençoado, ou por medo do devorador, ou porque tem que dar, porque senão o pastor não me dá o microfone, pessoal, isso é religiosidade, isso aí Deus não confirma. A religião Deus não confirma. Há muitas pessoas que dão dinheiro na religião e estão perdendo seu dinheiro. Como disse a Isilda, né, Isilda? Nós temos que semear em terreno fértil, que é o evangelho genuíno. Quando eu oferto aonde há seitas, aonde há comércio gospel, Deus não é pela fé. Eu estou fazendo aquilo de forma religiosa, e tudo que é religioso, Deus não põe a mão. A religião, que crucificou a Cristo. Claro que ele morreu pelos nossos pecados, mas você entende o que eu estou falando, né? Então, a falta de entendimento, o meu povo perece por falta de entendimento. Sabe por que tem muita gente que não prospera? Porque não tem revelação de que são filhos, já são abençoados, em Cristo sua finança foi redimida. Há muita gente tentando redimir as suas finanças. Mas Jesus na cruz não redimiu só a nossa alma, a nossa saúde, ele redimiu nossas finanças também. Ele nos deu o direito de sermos prósperos gratuitamente. Não tem que dar um centavo para ser curado, não tem que dar um centavo para ser salvo, tem que dar um centavo para ser próspero. Você nasceu na família de Deus, você herdou. Nasceu na família de Deus, você é próspero, você é filho de Deus, ouro da prata. Agora, o que você dá com generosidade, Deus vai multiplicar. Com certeza Deus vai multiplicar. Aquele que semeia muito, colherá muito, desde que seja na fé. Aquilo que o homem semear, ele vai colher, desde que seja na fé de que em Cristo ele já está aceito. Agora, se ele está dando para ser aceito, se ele está dando para ser abençoado, meu irmão, olha, você sabe que de cada 10 cristãos, um dá porque é aceito e abençoado. 9 dão para ser aceito e abençoado. E quem dá para ser aceito e abençoado está substituindo a cruz de Cristo, é maldito. Quem está tentando quebrar a maldição com o seu dinheiro é maldito. É maldito aquele que quer quebrar a maldição financeira com dinheiro, porque Cristo quebrou a maldição. Não é um fake, o está consumado. E eu tenho muita gente que está tentando quebrar a maldição e Cristo já quebrou.
Então agora eu já não sou mais amaldiçoado, eu sou abençoado. E quando eu tenho esse entendimento, essa fé de que em Cristo fui aceito, que em Cristo sou abençoado, que em Cristo eu sou generoso, né, irmã Isilda? Aí tudo bem. Este é o segredo da oferta de Abel e a oferta de Caim. Que Deus te abençoe e te dê essa revelação. Que Deus te dê essa revelação, meus irmãos. Você aí no Facebook, você aí que está ouvindo essa mensagem no YouTube. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.